Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Moleque Artesão. Eu me chamo Samuel Silva, responsável aqui pelo canal, e no vídeo de hoje vocês vão confeccionar comigo mais um tapete russo e dessa vez no formato meia-lua. Então espero que vocês gostem e também consigam fazer aí a peça de vocês, ok? Mas antes de começar as informações da videoaula, eu vou passar algumas informações muito importantes para vocês, para que não vire confusão depois nos comentários, ok? Esse modelo de tapete russo, eu sei que ele tem um padrão até simples de ser feito, porém ele não é muito fácil para fazer. Por quê? Porque ele é uma peça que muda bastante de acordo com o ponto de cada pessoa, ok? Então o que acontece? A minha videoaula, o tutorial e o padrão que eu desenvolvi aqui nessa videoaula, ele foi o padrão que eu criei para o desenvolvimento da peça no meu ponto, ok? Então pode ser que esse mesmo padrão ele não dê certo para o seu ponto, ok? E aí o que você vai fazer? Você vai precisar fazer ajustes, fazer adaptações, talvez fazer um ponto a mais, um ponto a menos, uma corrente a mais ou uma corrente a menos, dependendo aí do seu ponto, ok? Então você não precisa ficar preso ao padrão que eu trabalhei aqui. Você não precisa seguir à risca exatamente o padrão que eu estou trabalhando aqui. Se durante a confecção você vai notando que a peça ela vai tomando um rumo diferente, nesse caso você precisa fazer as adaptações, ok? De acordo com o que o seu ponto vai pedir, ok? Se você é iniciante no crochê, se você está começando agora a fazer peças de crochê, eu até indico que você não trabalhe com essa peça nesse momento, tá? Comece fazendo peças mais simples, vai pegando uma certa prática, para depois você trabalhar com modelos como esses mais elaborados, ok? Porque como essa peça é um modelo que ele muda bastante de ponto para ponto, e como você está começando agora, está aprendendo agora, você vai ter uma dificuldade muito maior para trabalhar com esse ponto. Então, por isso, eu não indico. Mas, se quiser tentar, pode fazer. Agora, se você já tem um certo tempo com crochê, você já tem uma boa experiência, né? Nesse caso, sinta-se à vontade aí para fazer adaptações, para fazer ajustes, tá? Você não precisa ficar preso ao padrão que eu trabalhei aqui. Sinta-se livre para fazer alterações, adaptações, o que for necessário aí para que a peça se ajuste ao seu ponto. Ok, pessoal? Então eu acho que é importante passar essas informações, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes acham que se sair ali do padrão, se fazer diferente, está errado, fica naquela preocupação de estar fazendo a peça errada. E às vezes não, às vezes você está fazendo exatamente com o padrão que eu estou seguindo, só que esse padrão ele não é o mais adequado para o seu ponto, tá? Então você precisa fazer algum ajuste, precisa fazer alguma alteração. Então não pense que isso vai ser errado, não pense que você vai estar errando, porque você vai estar fazendo alguma diferença aqui do padrão que eu trabalhei, ok? Sinta-se à vontade para fazer os ajustes que for preciso. E aproveitando, né, já que eu estou falando aqui com os mais experientes, né, você aí que já tem bastante tempo de crochê, pessoal, preciso sempre lembrar aqui, né, que eu também tenho um curso para veteranos, né, para crocheteiros e crocheteiras aí que já tem bastante tempo de crochê, mas ainda não sabe, né, como trabalhar da forma correta com o seu crochê, para ganhar dinheiro, para saber como você faz para ter encomenda todos os dias, para viver do seu trabalho com crochê. Né? Se você já tem bastante experiência com crochê e sempre teve o sonho de viver do seu crochê ou trabalhar profissionalmente, o meu curso ele é ideal para você, tá? Eu vou te ensinar desde como você começa a trabalhar corretamente com crochê, precificação, cálculo de medidas, todas as técnicas que você precisa saber para trabalhar com a venda do seu crochê. Vou te ensinar como divulgar, como se planejar, como montar o seu ateliêzinho ali dentro de casa, como se organizar para você ter um trabalho e saber viver com o seu trabalho de forma adequada, de forma leve, de forma profissional, ok? Então, se você quiser conhecer, tem um link aqui abaixo na descrição desse curso. Clica lá que você vai conhecer melhor o curso e ver como que funciona todo o processo. Ok, pessoal? Então, agora eu vou passar para vocês as informações iniciais para a videoaula. Vamos lá para os materiais. Quantidade. Você vai precisar aí de aproximadamente 880 gramas de fio número 8 na cor amarelo ou na cor de sua preferência.
Se você quiser fazer no fio 6, você vai precisar de aproximadamente 650 gramas, ok? A agulha que eu usei foi a 4.5 para o fio 8 e para o fio 6 você pode usar a 3.5 ou a 3.0. Medidas. Na parte reta a peça ficou com 1,10 m e do centro da peça até a ponta ficou com 60 centímetros no fio 8, ok? No caso do fio 6 vai ficar aí aproximadamente 1 metro por 50 centímetros, ok? Então, se você gostar de mais dessa videoaula, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, para que eu possa continuar trazendo aqui passo a passos gratuitos para vocês. Então, essa peça, o começo dela será feito com o anel mágico. Então, eu começo aqui fazendo o anel mágico. Depois desse nozinho, faço mais 2 correntes. Essas 2 correntes aqui e esse nozinho aqui eu vou considerar como ponto alto. Depois eu laço e dentro do espaço eu vou fazer mais 7 pontos altos. Feito aqui os 7 pontos, eu puxo aqui essa argola para juntar aqui esses pontos. Agora eu viro o trabalho e vou iniciar aqui a volta de número 2. Vou começar fazendo 3 correntes, depois eu laço e na mesma base aqui, onde eu subi essas 3 correntes, eu faço mais um ponto alto. Depois eu vou na próxima base, faço 2 pontos altos na mesma base, ou seja, um aumento. No próximo ponto eu repito a mesma coisa. Trabalho 2 pontos altos na mesma base. E assim eu vou seguir por todas as bases desses 7 pontos aqui que eu trabalhei na volta anterior, ok? Ou seja, um aumento para cada ponto. Trabalhei aqui os aumentos nos 7 pontos. Agora aqui à frente eu vou ter aquelas correntes lá do início, ok? E aqui nas correntes, mais especificamente na última corrente, eu vou trabalhar também 2 pontos altos. Então eu vou pegar aqui, olha, nessa última corrente, sobre essa última corrente aqui, e sobre ela eu faço aqui também um aumento. Faço 2 pontos altos nessa mesma corrente, sendo aqui a última corrente que eu trabalhei. Essa corrente aqui é daquelas 2 correntes que eu trabalhei depois do nozinho do fechamento do anel mágico, ok? Eu fiz lá o nozinho, depois eu subi mais 2 correntes. Então aqui esse último aumento ele vai ficar sobre aquela última corrente que eu trabalhei das 2, ok? Agora em seguida eu vou virar o trabalho e vou começar aqui a volta de número 3. Começo subindo 2 correntes, vou aqui na base do próximo ponto e faço um meio ponto alto, ou seja, um ponto alto aqui sem completar a laçada. Depois eu laço, vou novamente na mesma base, faço outro meio ponto alto, igual esse aqui. E agora eu pego a laçada aqui com todos, ok? Depois eu faço 3 correntes, laço, vou aqui na base do próximo ponto, faço um meio ponto alto também. Laço, vou na base do próximo, faço 2 meio pontos altos. Todos esses pontos aqui, olha, eu vou fazendo sem fechar a laçada. Depois que eu completar o terceiro ponto, aí eu completo aqui a laçada puxando, pegando aqui todos os 3 pontos, dessa forma. Depois eu faço 3 correntes novamente, vou para a próxima base sem pular ponto e repito esse processo. Um meio ponto alto aqui na primeira base, depois da próxima base 2 pontos meio ponto alto e agora finalizo aqui a laçada com os 3. E assim eu vou trabalhando, olha, depois dele faço 3 correntes, vou para a próxima base e vou repetindo esse processo aqui
até completar aqui um total com 8 motivos trabalhados exatamente com esse mesmo padrão que eu estou trabalhando aqui. E sempre separado aqui por 3 correntes, ok? Aqui, olha, fiz até aqui então 7 motivos. Vou fazer aqui as 3 correntes e vou completar aqui o último motivo. O último motivo ele vai ficar sobre esse último ponto aqui e as correntes aqui que eu trabalhei inicialmente da volta anterior. Então eu laço, vou aqui na base do primeiro ponto, desse último ponto, faço um meio ponto. Agora lá nas correntes, de preferência pegando a segunda corrente, eu faço os 2 meio pontos altos. E agora fecho aqui a laçada nos 3, ok? E aí vai ficar dessa forma aqui com um total de 8 motivos, correto? Agora viro o trabalho e começo a volta de número 4. Na volta de número 4 eu trabalho da seguinte forma. Começo subindo 3 correntes, depois eu laço e sobre esse espaço aqui de 3 correntes eu vou trabalhar um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto, ok? Essas 3 correntes aqui no início eu vou contar ela como ponto alto e ela vai servir de base depois para o acabamento aqui dessa reta, ok? Depois aqui desses 3 pontos altos, dentro desse espaço, sem fazer espaço de corrente, eu laço e vou para o próximo espaço e repito aqui esses pontos. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Ou seja, um motivo aqui com 3 pontos separados por uma corrente, ok? E assim eu vou repetir esse padrão aqui em todos os 7 espaços de 3 correntes que eu tenho aqui. Lembrando que sempre que eu termino aqui um motivo, para passar para o próximo espaço, eu não faço espaço de corrente, eu apenas laço e trabalho o motivo. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Completou os 3 pontos, não faço mais espaço de corrente, laço e vou direto para o próximo espaço. Agora sim faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Ok? E assim eu vou seguir por todos os 7 espaços aqui. Então, trabalhei aqui até o último espaço, o motivo aqui de 3 pontos. Agora, sem fazer espaço de corrente, olha, eu vou fazer mais um ponto alto, porém esse ponto alto ele vai ficar sobre aquelas 2 correntes, sobre aquelas correntes aqui do início, ok? Então, eu pego aqui na segunda corrente, olha, e faço um ponto alto. E esse ponto alto aqui vai ser o ponto alto de suporte aqui depois para o acabamento da reta, ok? Então, a peça vai ficar aqui dessa forma, ok? Feito isso, eu vou virar o trabalho e começar a volta de número 5. Então, iniciando a volta, eu começo subindo aqui 3 correntes, ok? Depois eu laço, sem fazer espaço de corrente, vou aqui para esse primeiro espaço aqui de uma corrente, faço um ponto alto, depois uma corrente. Agora, sobre a base desse próximo ponto aqui, que é o ponto do meio, eu faço 2 pontos altos, sendo um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto, ok? Dessa forma aqui. Depois eu faço mais uma corrente e agora eu vou aqui para o próximo espaço de uma corrente e aqui eu trabalho mais um ponto alto, ok? Feito isso, eu vou pular para o próximo motivo. Aqui eu não preciso fazer espaço de corrente. Laço, pulo aqui esses 2 próximos pontos e vou aqui para o próximo espaço de uma corrente. Faço um ponto alto, uma corrente, sobre a base aqui desse ponto do meio, olha, eu faço 2 pontos altos, sendo um ponto primeiro, depois uma corrente e depois mais um ponto alto na mesma base.
Em seguida, uma corrente, vou agora no próximo espaço de uma corrente e faço um ponto alto. Então, fiz aqui, olha, outro motivo, ok? E dessa forma aqui eu vou trabalhar sobre esses 7 motivos aqui que eu trabalhei da volta anterior, sempre seguindo esse padrão. Para pular de um para o outro, não precisa fazer corrente, a não ser que no seu ponto aí você acha que vai apertar, aí você pode fazer aqui um espaço de uma corrente, senão não há necessidade. Então, com esse padrão aqui, trabalhei aqui os 7 motivos, ok? Feito aqui os 7 motivos, sem fazer espaço de corrente, eu laço. E sobre aquelas 3 correntes iniciais, eu vou fazer mais um ponto alto. E aqui no meu caso, eu vou fazer na segunda corrente. Mas se você quiser, você pode fazer na terceira corrente também. Se de repente você trabalhou espaço de corrente aqui entre um motivo e o outro, aqui também você vai fazer um espaço de corrente antes do ponto alto, ok? Da mesma forma, aqui no início, se você vai trabalhar espaços de correntes entre um motivo e outro, aqui você vai começar subindo 4 correntes ao invés de 3 correntes, ok? Feito então a volta 5, eu viro o trabalho e dou início à volta de número 6. Começo subindo 3 correntes, laço. E aqui, entre esse ponto alto e esse primeiro ponto aqui, olha, do motivo, eu vou fazer um ponto alto. Observe que aqui onde eu fiz esse ponto não tem espaço de corrente. Mas se de repente, no teu caso, você fez corrente, vai ter um espaço de uma corrente aqui, ok? Depois, sem fazer espaço de corrente, eu vou aqui para esse próximo espaço, olha, pulo aqui, pulo esse ponto e vou aqui nesse próximo espaço. Faço mais um ponto alto. Agora faço uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço aqui de uma corrente e aqui dentro eu trabalho 2 pontos altos, sendo um ponto primeiro, uma corrente e depois o outro ponto alto, ok? Ou seja, 2 pontos altos separados por uma corrente. E em seguida faço uma corrente, pulo aqui para o próximo espaço, faço um ponto alto. Depois, sem fazer espaço de corrente, olha, entra exatamente aqui entre um motivo e outro, olha, eu vou fazer um ponto alto. No meu caso aqui, onde eu não trabalhei espaço de corrente. Depois, sem fazer espaço de corrente, vou aqui para o primeiro espaço, olha, já do próximo motivo, e faço um ponto alto. Então, observe que eu fiquei aqui 3 pontos, olha, sem fazer espaço de corrente, que é justamente aqui os 3 pontos onde vai ficar no intervalo aqui entre o motivo e o outro, ok? Depois daqui eu já começo a fazer espaço de corrente, então faço uma corrente, vou aqui para o próximo espaço de uma corrente e faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto nesse mesmo espaço, ok? Depois uma corrente, vou para o próximo espaço, faço uma corrente. E aqui, olha, já terminei o padrão do motivo. E aqui já terminei o motivo. Agora eu vou fazer aqui o intervalo para o próximo motivo, exatamente como eu trabalhei aqui. Sem fazer espaço de corrente, faço um ponto alto aqui, olha, bem no intervalo entre o motivo e o outro. Depois, sem fazer espaço de corrente, já começo agora aqui, já começo a trabalhar no primeiro espaço do próximo motivo. Faço um ponto alto. Ok? E a partir daqui começo a trabalhar os espaços de corrente. Faço uma corrente, vou para o próximo espaço, um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo espaço, uma corrente, vou para o próximo espaço, um ponto alto. Completei o terceiro motivo, ok? E assim eu vou seguir por toda a volta até completar aqui os 7 motivos, ok? Então, olha, com esse padrão, cheguei aqui no final, e aqui no final eu faço da seguinte forma. Após trabalhar aqui, olha, o último ponto sobre o meu último espaço aqui de uma corrente, eu vou ter agora aqui aquele ponto e as correntes aqui que vai servir de base para a reta. Então, aqui eu faço da seguinte forma, laço sem fazer espaço de corrente, entre esse ponto e as correntes eu faço mais um ponto alto, depois
faço mais um ponto alto agora nas correntes. Eu vou pegar aqui a segunda corrente, ok? E vai ficar dessa forma aqui o final, ok? Da mesma forma que ficou lá no início. Feito então a volta 6, eu viro o trabalho e começo a volta 7. Começo fazendo 3 correntes, depois laço, pulo aqui esses próximos 2 pontos e sobre esse primeiro espaço aqui de uma corrente eu faço um ponto alto. Depois aqui dentro desse próximo espaço eu faço da seguinte forma: um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Todos esses pontos aqui, olha, dentro desse mesmo espaço. Em seguida, faço uma corrente, laço, vou no próximo espaço agora e faço mais um ponto alto. Ok? Então, aqui eu trabalhei já o primeiro motivo. Agora eu vou pular para o próximo motivo. Sem fazer espaço de corrente, eu laço, pulo esses 3 pontos aqui, olha, e vou direto para o espaço de uma corrente do próximo motivo. E aqui eu faço um ponto alto. E agora, seguindo esse padrão aqui, faço uma corrente, vou para o segundo espaço e faço um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Depois uma corrente, agora pulo para o próximo espaço, faço um ponto alto. Concluí o segundo motivo, ok? Depois, sem fazer espaço de corrente, laço, pulo os 3 pontos aqui sem espaço e vou para o próximo motivo, começando no primeiro espaço aqui de uma corrente com um ponto alto e vou repetir todo esse processo que eu acabei de fazer aqui, ok? Então, esse aqui, ele é o padrão dessa volta de número 7. Vou continuar aqui o padrão até completar os 7 motivos e volto com vocês lá no final. Então, cheguei aqui no final, olha, e aqui no final, após trabalhar esse último espaço aqui de uma corrente com um ponto alto, eu laço sem fazer espaço de corrente e vou direto aqui para as correntes. E sobre a segunda corrente eu faço um ponto alto, ok? Que é o ponto alto aqui da base, de base para o acabamento da reta, ok? Feita a volta 7, então eu viro o trabalho e começo a volta 8. Começo subindo 3 correntes, depois laço, vou aqui para o primeiro espaço desse primeiro motivo, faço um ponto alto, depois uma corrente, vou para o próximo espaço, um ponto alto, uma corrente, vou agora na base desse próximo ponto aqui, olha, e sobre a base dele eu vou fazer 2 pontos altos separados por uma corrente. Então, faço um ponto alto, uma corrente, depois na mesma base eu faço mais um ponto alto, dessa forma. Em seguida, uma corrente, agora vou para o próximo espaço, um ponto alto. Uma corrente, vou para o próximo espaço, um ponto alto, ok? Então, esse aqui, olha, ele é o padrão dos motivos aqui da volta de número 8. Feito esse padrão aqui, sem fazer espaço de corrente, laço, pulo aqui já, olha, para o primeiro espaço do próximo motivo, ok? E aí eu começo fazendo um ponto alto, uma corrente, vou no próximo espaço, um ponto alto, uma corrente, e agora, na base aqui desse próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos, sendo um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto na mesma base. Observe que aqui, olha, é na base do ponto e não estou trabalhando nos espaços, ok? Agora, depois desse padrão aqui, eu faço uma corrente e retorno a trabalhar pontos altos sobre os espaços. Então, já aqui no próximo espaço, faço mais um ponto alto, uma corrente, no próximo e último espaço do motivo, mais um ponto alto. Ok?
Então esse aqui ele é o padrão dos 7 motivos. Feito aqui sem fazer espaço de corrente, olha, vou para o próximo, para o primeiro espaço aqui do próximo e repito aqui todo o padrão novamente. Okay? Então vou seguir aqui esse padrão pelos 7 motivos e volto com vocês lá no final para a orientação do final. Cheguei então aqui no final com esse padrão e após trabalhar aqui, olha, o último espaço do motivo com esse ponto alto aqui, sem fazer espaço de corrente ou laço e sobre as correntes aqui, olha, no meu caso, eu faço na segunda corrente, faço um ponto alto aqui e finalizo aqui a volta de número 8. Feito isso, eu viro o trabalho e começo a volta de número 9. Começo também aqui subindo 3 correntes, depois laço, e aqui nesse espaço entre esse ponto alto e esse próximo ponto, aqui onde não tem corrente, eu faço um ponto alto. Depois, sem espaço de corrente, agora eu vou aqui para esse primeiro espaço de uma corrente e faço mais um ponto alto, ok? Depois uma corrente, vou para o próximo espaço, faço um ponto alto, uma corrente, vou para o próximo espaço, faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Esses 2 pontos altos vão ficar aqui dentro desse espaço, ok? Depois faço uma corrente, vou no próximo espaço, um ponto alto, uma corrente, vou no próximo espaço, um ponto alto. Depois, sem fazer espaço de corrente, eu laço, e aqui no intervalo aqui, olha, entre um motivo e outro, onde não tem espaço aqui de corrente, eu faço um ponto alto. Depois laço, e aqui nesse próximo espaço, que já é o primeiro espaço aqui do próximo motivo, olha, eu faço um ponto alto. Observe que essa volta aqui, olha, é bem parecida com essa volta aqui de número 6. O intervalo aqui entre o motivo e outro, ele vai ficar exatamente igual, ok? Então, vai ficar aqui, olha, uma sequência de 3 pontos. Feito aqui os 3 pontos, agora eu começo a trabalhar espaços de corrente. Então, faço uma corrente, vou no próximo espaço, um ponto alto, uma corrente, e aqui no próximo espaço, faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Depois, olha, uma corrente no próximo ponto, no próximo espaço, um ponto alto. Uma corrente no próximo e último espaço aqui do motivo, um ponto alto. Agora eu vou fazer o intervalo aqui entre um motivo e o outro. Sem espaço de corrente, aqui, olha, um ponto alto, exatamente no intervalo aqui entre um motivo e outro, onde não tem espaço de corrente. Depois, novamente, sem espaço de corrente, vou aqui agora no próximo espaço, que é o primeiro espaço aqui já desse próximo motivo, e faço um ponto alto. E agora sigo o mesmo padrão que eu trabalhei aqui. Uma corrente, próximo espaço, um ponto alto, uma corrente, próximo espaço, 2 pontos altos, sendo um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo espaço. Depois uma corrente, um ponto alto no próximo espaço, uma corrente e um ponto alto no próximo espaço. Então assim eu vou seguindo pelos 7 motivos aqui da volta, ok? Vou seguir aqui até o final e venho com vocês lá na orientação do final. Então, seguindo esse padrão, cheguei aqui no final. Aqui no final, após trabalhar esse último espaço aqui, eu faço da seguinte forma: laço, e aqui entre esse ponto e as correntes, eu faço mais um ponto alto, sem fazer espaço de corrente. Depois, novamente, sem fazer espaço de corrente, faço mais um ponto agora sobre as correntes. E aqui no meu caso eu vou fazer na segunda corrente, ok? E o final ele vai ficar dessa forma. Então aqui nessa volta de número 9 eu encerro aqui esse padrão aqui de motivos. A partir daqui vamos trabalhar agora outro padrão. Então até aqui um total de 9 voltas
e com esse padrão de motivos, um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas, ok? Sem contar essas primeiras voltas aqui. Feito então aqui toda a volta de número 9, eu viro o trabalho e inicio aqui a volta de número 10. O início da volta de número 10 fica da seguinte forma: faço aqui uma corrente, depois na base do próximo ponto faço um ponto alto, um ponto baixo. Em seguida faço 3 correntes. Depois pulo aqui essa base, pulo esse espaço de uma corrente e na base aqui desse próximo ponto faço um ponto baixo. Depois 3 correntes de espaço, pulo aqui esse próximo espaço, pulo esse ponto e aqui nesse próximo espaço eu faço um ponto baixo. Depois faço 3 correntes. Pulo aqui esse próximo ponto, pulo esse espaço e na base desse próximo ponto aqui, faço um ponto baixo. Depois, 3 correntes de espaço, pulo aqui o próximo espaço e pulo aqui o próximo espaço e vou direto para a base desse ponto aqui do meio, desses 3 pontos aqui em sequência. Então, nesse ponto aqui do meio, faço um ponto baixo. E observe que aqui, olha, sobre esse primeiro motivo, eu trabalhei 1, 2, 3, 4 espaços. E assim eu vou trabalhar sobre os 7 motivos aqui. Todos eles, sobre eles, vão ficar aqui um total de 4 espaços, ok? E o ponto de partida de cada motivo é a partir desse último ponto baixo aqui, olha, que ficou nesse ponto aqui do meio, desses 3 juntos aqui. Então, eu sigo agora fazendo aqui o próximo motivo. Faço 3 correntes, pulo esse próximo espaço, sobre a base desse próximo ponto, olha, já faço o próximo ponto baixo, fechando aqui o primeiro espaço. Depois, 3 correntes. O segundo espaço eu vou fechar aqui, olha, sobre esse espaço. Então, eu pulo esse próximo aqui, pulo esse ponto e aqui no espaço, fecho com ponto baixo. Vou para o terceiro espaço, faço 3 correntes, pulo aqui esse ponto, pulo esse espaço e na base aqui desse ponto, fecho com ponto baixo. Vou fazer o quarto e último espaço, 3 correntes e fecho o último aqui, olha, no ponto do meio aqui desses 3 juntos, na base dele, ok? Então, fechei mais 4 espaços. Agora eu vou seguir novamente repetindo esse mesmo padrão. Sempre 3 correntes e vou fechando aqui os espaços, olha, justamente nos pontos onde nós trabalhamos ali nos motivos anteriores, ok? Nos pontos e nos espaços. Então, vou seguir aqui esse padrão até o final e volto com vocês lá no final com a orientação. Então, com esse padrão, olha, cheguei aqui no final e eu estou trabalhando aqui sobre o último motivo. E aqui sobre esse último motivo eu já tenho 1, 2, 3 espaços. Ok? Eu vou fazer aqui o último espaço. Faço as 3 correntes. E esse último espaço eu vou fechar ele nesse último ponto antes das correntes aqui, ok? Então, faço um ponto baixo de fechamento. Agora, sobre as correntes aqui, eu vou fazer mais um ponto baixo. E no meu caso aqui, eu sempre trabalho aqui sobre a segunda corrente, ok? Vai ficar dessa forma aqui. Esse último ponto alto, esse último ponto baixo, tanto aqui no final e o primeiro ponto e a primeira corrente que eu trabalhei aqui no início, elas vão ser base aqui para o acabamento aqui da reta no final, ok? Feito isso, então, eu viro o trabalho e agora faço a volta de número 11. Para começar a volta, faço aqui um total com 3 correntes. Vou aqui nesse primeiro espaço de 3 correntes e fecho aqui fazendo um ponto baixo. Depois faço 3 correntes novamente. Depois, sobre o espaço aqui de 3 correntes, faço um ponto baixo.
3 correntes novamente, sobre o próximo espaço de 3 correntes, fecho um ponto baixo. E assim, pessoal, eu vou seguir aqui toda essa volta de número 11, sempre fazendo também espaços de 3 correntes e fechando esses espaços com um ponto baixo sobre o espaço de 3 correntes da volta anterior, ok? E assim eu sigo até o final da volta. Vou seguir aqui esse padrão e venho com vocês lá no finalzinho para a orientação. Então, cheguei aqui no final e até aqui eu fiz um total de 27 espaços de 3 correntes, sem contar essas 3 correntes que eu subi aqui inicialmente, ok? Eu estou contando a partir desse espaço aqui. Então, desse até esse último aqui deu 27 espaços. Então, após esse último, eu vou finalizar aqui a volta. Eu faço mais 2 correntes. Depois, naquela corrente que eu trabalhei aqui, lembra que eu fiz uma corrente e um ponto baixo, certo? Sobre a corrente, eu vou fazer um ponto baixo e fecho aqui esse espaço de 2 correntes. E assim eu finalizo aqui essa volta de número 11. Agora eu viro o trabalho e dou início à volta de número 12. E começo subindo 3 correntes, depois eu laço. E aqui nesse primeiro espaço de 2 correntes, eu vou fazer um total com 4 pontos altos. Feitos os 4 pontos altos, eu vou tirar aqui a agulha da laçada, vou aqui na base do primeiro ponto que eu fiz aqui depois das correntes e puxo essa laçada aqui do último ponto, fazendo assim um ponto pipoca com 4 pontos, ok? Depois eu faço 2 correntes. Vou aqui para esse próximo espaço de 3 correntes e aqui eu vou trabalhar 5 pontos altos. Feitos 5 pontos, tiro aqui a agulha da laçada, vou aqui na base do primeiro ponto, passo a agulha e pego aqui essa laçada do último ponto, construindo também aqui um ponto picô, porém agora com 5 pontos. Depois eu faço 2 correntes, vou para o próximo espaço de 3 correntes e também vou construir aqui ponto picô com 5 pontos altos. Depois do ponto baixíssimo aqui, fechando o ponto picô, eu sempre vou fazer 2 correntes. Vou para o próximo espaço, novamente ponto picô, com 5 pontos, ok? Apenas com exceção desse primeiro ponto aqui que eu trabalhei, no espaço de 2 correntes, somente ele foi trabalhado com 4 pontos. Todos os outros pontos pipocas que eu vou trabalhar aqui serão com 5 pontos altos, ok? E esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta. Eu vou seguir trabalhando aqui todos os espaços de 3 correntes, preenchendo com picô de 5 pontos. Ok? Então eu vou seguir aqui, olha, sem contar esse primeiro ponto aqui, eu vou seguir a partir desse aqui, eu vou fazer um total de 27 pontos pipocas com 5 pontos altos, e venho com vocês lá no padrão do final, ok? E no final, cheguei então aqui no finalzinho, fiz até aqui um total de 27 pontos pipocas com 5 pontos. Agora eu vou fazer aqui, nesse último espaço aqui, mais um ponto pipoca, e esse aqui ele vai ficar apenas com 4 pontos, ok? Então, após as 2 correntes aqui, faço 4 pontos altos, e fecho aqui o ponto pipoca com esses 4 pontos, ok? Depois, sem fazer espaço de corrente, eu vou fazer mais um ponto alto pegando aqui na corrente, ok? Na primeira corrente daquelas 3 correntes que foram trabalhadas aqui. Então, faço aqui mais um ponto alto dessa forma, ok? E assim eu encerro essa volta de número 12. Feito então a volta, viro o trabalho e começo aqui a volta de número 13. Começo subindo 4 correntes,
Depois laço e vou aqui para esse primeiro espaço de 2 correntes e aqui eu faço 3 pontos altos. Todos aqui dentro desse espaço. Ok? Feitos 3 pontos, faço uma corrente. Vou para pulo o ponto pipoca, vou para o próximo espaço, novamente trabalho 3 pontos altos. Depois uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço de 2 correntes, pulando aqui o próximo ponto, pipoca e faço 3 pontos altos. Então esse aqui ele será o padrão dessa volta de número 13. Sempre fazendo uma corrente de separação e 3 pontos altos no espaço de 2 correntes entre um ponto pipoca e o outro, ok? E assim eu vou seguir até o final, ok? Então eu vou seguir aqui trabalhando desse padrão até completar aqui um total com 28 motivos como esses daqui, de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, com esse padrão, trabalhei aqui o total de 28 motivos de 3 pontos, né, separados por uma corrente. Agora, aqui no final, eu vou fazer uma corrente de espaço, laço, e aqui sobre aquelas correntes eu vou fazer um ponto alto. No meu caso aqui, sobre a segunda corrente, daquelas 3 correntes aqui iniciais, ok? E aí, o final, ele vai ficar dessa forma aqui, ok? Ok, então feito aqui a volta 13, viro o trabalho e inicio a volta de número 14. Começo aqui fazendo 4 correntes, depois eu laço, pulo aqui esse primeiro motivo e sobre esse primeiro espaço aqui de uma corrente, sobre esse próximo espaço aqui, faço aqui também um motivo com 3 pontos altos, todos aqui dentro desse espaço. Em seguida, uma corrente, depois vou para o próximo espaço, motivo de 3 pontos dentro do espaço. Uma corrente de separação, vou para o próximo espaço, motivo também de 3 pontos altos. Então, esse aqui ele será o padrão de toda essa volta de número 14. Ok? Então, eu vou seguindo dessa forma, até completar aqui um total com 27 motivos de 3 pontos altos, separados aqui todos por uma corrente. Vou seguir aqui o meu com esse padrão e venho com vocês na orientação lá do final. Então, fiz até aqui o total de 27 motivos. Agora, aqui no final, eu faço uma corrente, laço, e aqui sobre aquelas 4 correntes iniciais, eu faço um ponto alto. E aqui no meu caso eu vou fazer na segunda corrente, ok? Mas se você quiser aqui também, você pode fazer na terceira corrente. Só não pode fazer na quarta, porque a quarta corrente ela é o espaço de uma corrente aqui entre o motivo aqui, ok? Feito então a volta 14, eu viro o trabalho e inicio a volta de número 15. Começo fazendo 3 correntes, depois eu laço. E aqui sobre esse primeiro espaço eu já faço aqui um total com 3 pontos altos. Em seguida faço uma corrente, vou aqui para o próximo espaço e faço também aqui um motivo com 3 pontos altos. Observe aqui que essas correntes aqui, olha, ela vai funcionar como ponto alto, tá? E ela não conta aqui como ponto desse motivo, ok? O motivo aqui é somente 3. Em seguida aqui eu faço uma corrente e vou seguir ainda nesse mesmo padrão de motivos com 3 pontos altos em todos os espaços aqui de uma corrente. E sempre fazendo uma corrente de separação, ok? Então, eu vou seguir aqui esse padrão de motivos de 3 pontos até completar aqui um total com 28 motivos, contando aqui com esse primeiro motivo aqui, ok? Então, fiz aqui o motivo de número 28 sobre esse último espaço aqui das correntes. E agora, para finalizar aqui a ponta, eu faço mais um ponto alto
Porém, esse ponto alto eu vou fazer aqui sobre as correntes. E no meu caso aqui eu faço na segunda corrente, ok? Daquele total de 4 correntes que eu fiz aqui no início. E assim finalizo aqui essa volta. Você agora vira o trabalho e começo aqui a volta de número 16. Então, para começar a volta 16, eu também vou iniciar fazendo aqui 4 correntes. 3 correntes equivalem a um ponto alto, uma corrente é o espaço de uma corrente. Depois eu laço, vou aqui no próximo espaço de uma corrente e vou iniciar aqui os motivos de 3 pontos altos, da mesma forma que foi trabalhado também na volta anterior. 3 pontos altos, uma corrente, vou para o próximo espaço, 3 pontos altos. Ok? Então, essa volta aqui também será trabalhada com motivos exatamente da mesma forma que foi trabalhado na volta anterior. E nessa aqui vai ficar o total de 27 motivos. Ok? Vou trabalhar aqui toda a minha e venho com vocês lá no final para o início da próxima. Segui então aqui até o final, fiz aqui o total de 27 motivos e aqui no final faço da seguinte forma. Faço uma corrente de espaço e sobre aquelas 3 correntes iniciais eu faço um ponto alto. Aqui no meu caso eu vou fazer na segunda corrente. Ok? E assim eu finalizo essa volta 16. Então, até aqui, trabalhei um total de 1, 2, 3, 4 voltas com esse padrão aqui de motivos de 3 pontos. E aqui no meu caso, olha, a volta ela já começou a querer puxar um pouquinho. Isso significa que agora, na volta de número 17, eu vou começar a trabalhar os aumentos, ok? Se de repente, no seu ponto, você vê que ainda está folgado, que ainda está um pouquinho folgado, ou ainda está retinho, né? Você acha que não tem necessidade de ainda começar os aumentos, na volta 17 você faz ela normalmente sem os aumentos, ok? Mas aqui no meu caso eu já estou vendo a necessidade de fazer os aumentos. Então aqui na volta 17 eu vou começar o padrão de aumentos, ok? Ainda com esses motivos aqui de 3 pontos, ok? Então vai ficar da seguinte forma. Para iniciar, eu vou começar fazendo aqui 3 correntes. Depois começo aqui nesse primeiro espaço com o primeiro motivo, fazendo 3 pontos altos normal. E agora continuo aqui trabalhando mais 3 motivos de 3 pontos altos sobre cada espaço de uma corrente aqui, até completar aqui um total de 4 motivos, contando com esse primeiro motivo aqui. Feito aqui os 4 motivos, faço o espaço de uma corrente e aqui no próximo espaço, o próximo motivo eu vou trabalhar um aumento. Então ele fica 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Então os motivos de aumento eles serão trabalhados dessa maneira aqui, ok? Então aqui no início, após 4 motivos, eu faço esse aumento. Após esse primeiro aumento, eu vou fazer agora um intervalo com apenas 3 motivos. Então, vou aqui no próximo, faço o primeiro motivo. Faço o segundo motivo. Terceiro motivo. E agora o próximo motivo eu vou repetir aquele mesmo aumento. Então, faço 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Ok? E agora eu vou seguir esse padrão com esse intervalo aqui de 3 pontos. Sempre a cada aumento, faço o intervalo com 3 motivos de 3 pontos. Depois dos 3 motivos, eu faço um aumento. Vai ficar aqui com um total de 6 aumentos. Ok? Então, vou seguir aqui o meu e volto com vocês lá no final até eu completar os 6 aumentos.
Então, completei aqui todos os motivos e até esse último motivo aqui, como eu havia informado, deu um total de 6 aumentos, ok? Depois desse último aumento aqui, eu fiz mais 3 motivos aqui para finalizar. E aqui no final eu faço mais um ponto alto sobre as correntes aqui da volta anterior. E aqui no meu caso eu vou fazer na segunda corrente, ok? E assim eu finalizo aqui a volta. Feito isso, eu viro o trabalho e começo a volta de número 18. Ok? Para iniciar a volta, começo fazendo 4 correntes. 3 correntes equivalem a um ponto alto. Vai equivaler a um ponto alto e a quarta corrente ao espaço de uma corrente. Depois eu laço, vou aqui no próximo espaço de uma corrente e começo a trabalhar aqui também os meus motivos de 3 pontos. Sempre também separados por uma corrente, ok? E aqui sobre o motivo de aumento, vai ficar da seguinte forma. Faço aqui normal uma corrente de espaço e naquele espaço aqui, olha, de uma corrente do motivo, eu vou fazer mais um motivo de 3 pontos, que será o motivo aqui de aumento, ok? Dessa forma. Depois eu sigo normalmente. Uma corrente, vou no próximo espaço, motivo de 3 pontos. Então, olha, sobre todos os motivos de aumento, eu vou trabalhar aqui mais um motivo sobre ele, sobre aquele espaço de uma corrente do motivo aqui, ok? E aí vai ficar, naturalmente, com uma quantidade maior de motivos que vínhamos trabalhando aí nas voltas anteriores. Então, com esse padrão, eu vou completar aqui toda a volta e venho com vocês lá no final para a orientação e informar vocês a quantidade de motivos que ficou aqui nessa volta de número 18. Então, completado aqui a volta 18, viro o trabalho e dou início aqui à volta de número 19. Começo subindo 3 correntes. Depois laço e aqui já nesse primeiro espaço eu faço o primeiro motivo, com 3 pontos altos. Esse aqui já conta o meu primeiro motivo, ok? Depois eu sigo o padrão, faço uma corrente, vou no próximo espaço, próximo motivo de 3 pontos. Então essa volta aqui, ela toda será trabalhada também com motivos de 3 pontos, separados por uma corrente, e aqui não vai ter aumento também, ok? Será apenas os motivos normais, ok? Então vou seguir aqui trabalhando os meus e venho com vocês lá no final para a orientação lá da ponta. Cheguei aqui no final da volta, trabalhei o último motivo aqui de número 34 e agora para fechar a volta eu faço mais um ponto alto sobre as correntes aqui. No meu caso, eu sempre faço aqui na segunda corrente. E assim eu fecho a volta de número 19. Agora eu viro o trabalho e inicio a volta de número 20. E aqui na volta de número 20 eu novamente vou trabalhar aumentos. Então, depois daquela última volta de aumentos que eu trabalhei aqui, olha, eu fiz mais 2 voltas de motivos sem aumentos. Agora aqui na volta 20, retorno novamente a trabalhar com aumentos. Então, começo da seguinte forma. Começo subindo aqui 4 correntes. Laço, vou aqui no próximo espaço. Faço aqui o meu primeiro motivo de 3 pontos. E vou seguir trabalhando aqui até completar 4 motivos. Então, eu já fiz um. 2 motivos. 3 motivos. E 4 motivos. Feito 4, faço uma corrente e aqui no próximo espaço eu trabalho um aumento. Um motivo de aumento igual os aumentos que foram trabalhados na última volta de aumento, ok? 2 pontos altos, uma corrente mais 2 pontos altos, todos dentro do mesmo espaço, ok? Depois eu vou fazer mais um intervalo com 4 motivos normais de 3 pontos.
Depois dos 4, próximo faço o motivo de aumento. 2 pontos, uma corrente mais 2 pontos. Depois, novamente, mais um intervalo com 4 motivos normais de 3 pontos. Feitos 4, no próximo, outro aumento, terceiro aumento aqui da volta. Ok? Agora, após o terceiro aumento, eu vou fazer um intervalo apenas com 3 motivos. Ok? Então, feito aqui esse terceiro aumento, agora até o próximo eu vou fazer apenas 3 motivos. 2 e 3. Feitos 3, no próximo eu já faço o quarto aumento. Ok? Depois eu vou continuar agora o intervalo com 4 motivos de 3 pontos. Então, após esse quarto aumento aqui, novamente eu volto ao padrão de 4 de intervalos com 4 motivos. Fiz 4, agora aqui no próximo, outro aumento. Ou seja, o quinto aumento aqui da volta. Vamos ficar aqui com um total de 6 aumentos. Então, após o quinto, novamente, mais um intervalo com 4 motivos. Depois dos 4, vou para o sexto e último aumento da volta. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Ok? E agora é só finalizar aqui, olha, os próximos 4 motivos normais, sem aumento. Fechei então aqui os 4 últimos motivos. Agora faço uma corrente, laço e sobre as correntes aqui, olha, da volta anterior, no meu caso aqui na segunda corrente, faço um ponto alto e fecho a volta, ok? E assim está finalizada essa volta de número 20. Então, completado a volta, eu viro o trabalho e inicio a volta de número 21. Começo fazendo 3 correntes, laço e já aqui nesse primeiro espaço eu começo o primeiro motivo com 3 pontos. Depois, uma corrente, vou para o próximo espaço e vou seguir aqui normal o padrão de motivos de 3 pontos altos. Lembrando, olha, que ao chegar no aumento, eu vou adicionar mais um motivo de 3 pontos altos lá naquele espaço de uma corrente do aumento, ok? Da mesma forma que foi trabalhado na volta de aumentos, ok? Então, olha, cheguei aqui, olha, próximo já do aumento. Observe que eu estou fazendo aqui um antes. E aí, sobre o aumento, olha, sobre o espaço do aumento, eu faço um motivo também, normal, com 3 pontos altos. Sempre fazendo também uma corrente antes e uma corrente depois, ok? Então, esse aqui é o motivo de aumento. E aí, eu sigo o padrão normal, ok? Então, vou seguir aqui esse padrão até o final e venho com vocês na orientação lá da ponta. Então, segui trabalhando aqui com esse padrão e até aqui eu fiz um total de 40 motivos de 3 pontos altos, ok? Com esse último aqui, 40. Agora aqui eu faço mais um ponto alto, né? Encerrando aqui a volta, fazendo ponto alto na corrente. E como sempre aqui no meu caso, eu faço pegando a segunda corrente. Ok? Agora eu viro o trabalho e começo aqui a volta de número 22. E aqui na volta de número 22 eu novamente vou trabalhar aumentos, ok? Então começo aqui fazendo 4 correntes,
Laço, pulo aqui esse primeiro motivo, vou para o primeiro espaço, faço meu primeiro motivo de 3 pontos. E aqui eu vou seguir fazendo motivos até completar um total com 8 motivos. Então, já fiz aqui um e vou seguir fazendo até completar 8 motivos. Motivos, fiz aqui então os 8 motivos. Então, aqui no próximo espaço eu faço o primeiro aumento. 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos, todos no mesmo espaço. Depois do primeiro aumento, agora eu vou fazer um intervalo apenas com 4 motivos, ok? Então, um motivo, 2 motivos, 3 motivos e 4 motivos, ok? Depois dos 4, o próximo aqui, olha, como eu já marquei, eu vou fazer outro aumento, o segundo aumento aqui da volta. Depois do segundo aumento, novamente eu vou fazer outro intervalo também com 4 motivos. Feitos os 4 motivos, olha como eu marquei aqui, faço o terceiro aumento aqui da volta. Então, aqui no próximo, faço o aumento. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Depois desse terceiro aumento, olha, pode ver que já tem uma marcação aqui. Ou seja, eu vou fazer só mais um motivo de 3 pontos aqui nesse próximo espaço. E depois no próximo eu já faço outro aumento. Ou seja, já vou aqui para o quarto aumento. Então, esse aqui, o intervalo ficou apenas de um motivo. Depois desse quarto aumento, novamente eu vou fazer um intervalo com 4 motivos. Feitos 4 motivos, faço aqui no próximo o quinto aumento da volta. Ok? Depois, novamente, outro intervalo com 4 motivos. Depois dos 4 motivos, faço o sexto e o último aumento da volta. Ok? Depois desse sexto aumento, é só completar aqui agora mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motivos. E esses 8, nenhum você vai fazer aumento, todos normais com 3 pontos. Então, aqui o último. Feito, então, aqui o último, faço uma corrente, laço, vou aqui nas correntes, olha, depois dos 3 pontos, e faço mais um ponto alto de finalização aqui da volta, ok? E como sempre, eu trabalho aqui o meu ponto, olha, na segunda corrente. Então, assim, eu encerro essa volta de número 22, ok? Então, feito isso, eu viro agora o trabalho e começo a volta de número 23. Começo subindo 3 correntes, laço, e aqui já nesse primeiro espaço eu faço os 3 pontos, que será o primeiro motivo aqui da volta. Ok? Depois uma corrente, vou para o próximo espaço e vou trabalhando aqui motivos normais de 3 pontos. Ok? Então, essa volta aqui, pessoal, não tem segredo. Ela será toda trabalhada
motivos normais de 3 pontos separados por uma corrente. Lembrando que quando você vai chegar lá no aumento, você vai adicionar mais um motivo de 3 pontos naquele espaço de uma corrente do aumento, ok? Ou seja, aqui esse motivo de aumento, no meio aqui, esse espaço, você vai adicionar também um motivo de 3 pontos, que são os motivos do aumento, ok? Da mesma forma que foi trabalhado nas voltas anteriores, ok, pessoal? Então, eu vou seguir trabalhando aqui até o final, essa volta de número 23 e também a volta de número 24, ok? Então, a volta de número 24 também será toda trabalhada motivos de 3 pontos sem precisar de aumento, ok? Vai ficar aqui um total, olha, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 voltas no total de motivos aqui de 3 pontos dessa parte aqui da peça, ok? Sendo que desse total, olha, ficaram distribuídos da seguinte forma: 1, 2, 3, 4 voltas normais, sem aumento. Depois, a quinta volta aqui ficou com aumento. Depois, a sexta e sétima volta sem aumento. A oitava volta com aumento. A nona volta aqui sem aumentos. E a 10ª volta aqui com aumentos, ok? E agora, a volta 11 e 12 serão todas sem aumentos, ok? Estou contando aqui só essas voltas com motivos de 3 pontos altos, ok? Se eu contar aqui todas as voltas do início até essa volta que eu estou fazendo, 23, depois mais a outra volta que eu vou completar, 24, ok? Então, eu vou completar aqui essa volta 23 e também a volta 24 e venho com vocês lá no final da volta de número 24 para o início da volta de número 25, com o novo padrão, ok? 25, pessoal, estou contando desde o início da peça até a última volta que eu estou trabalhando, que eu vou estar trabalhando, ok? Só de motivos de 3 pontos altos vai ficar um total de 12 voltas, tá certo? Então, vou seguir trabalhando aqui e volto com vocês lá no final da volta 24.